vez que se fala em Metroidvania, logo aparece alguém reclamando que o termo não é correto ou apropriado para determinar um gênero de videogame. Tem quem fale que o primeiro Metroid já determina o gênero, já que o Castlevania, que foi inaugurar a exploração não linear, foi o segundo e que veio só um ano depois. Logo, não tem por que chamar Metroidvania. Eu não vou entrar nessa discussão, porque já tem muita gente fazendo isso e, bom ou não, Metroidvania é o nome que foi aceito pela comunidade e não vai ser eu ou você que vamos mudar isso, né? O importante é que os Metroidvanias estão aí pelo menos desde 86 e se espalham por praticamente todas as plataformas. Até o MSX teve Goonies e Maze of Galious, que por sinal está ganhando um remake atual pela Konami. E até o Apple II, que eu acho que eu nunca falei dele aqui no canal, tem Black Magic, que pra época era muito bom. E com o passar do tempo eles foram ficando melhores e mais sofisticados, afinal, quem não se lembra de Castlevania Symphony of the Night? Mas o que acontece quando os desenvolvedores puxam o freio de mão e resolvem fazer um Metroidvania super retrô? Pois bem, nasce Astro Knight, que é o assunto do segundo vídeo da série Shmups BR Bônus. Mas antes de falar dele, se você gostar do que vai ver aqui, por favor deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo e considere se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar crescendo. E bora falar de Astro Knight. Astro Knight é um novo game indie no estilo Metroidvania que foi lançado em novembro para PC e na Steam, e também para todos os consoles atuais. Os links para as páginas do jogo em todas as plataformas estão na descrição do vídeo, e não deixa de conferir. O jogo foi desenvolvido pela Doom Game Studios e publicado pela Jandosoft, com versões em mídia física para PlayStation 4, PlayStation 5 e Switch. Os desenvolvedores descrevem Astro Knight como um Metroidvania 1-bit. E isso não tem nada a ver com o poder de processamento de 8 ou 16 bits que a gente conhece dos consoles clássicos, tá? Esse 1-bit diz respeito à profundidade de cores utilizada no jogo. Normalmente, conteúdos que utilizam 1 bit de cor permitem apenas 2 cores, geralmente preto e branco. A verdade é que Astro Knight não é exatamente 1 bit não, porque ele usa tons de cinza em diversos cenários e efeitos. Estaria mais para um game 2 bit de cor, que é um padrão que utiliza até 4 cores. Mas a gente dá um desconto, porque afinal de contas o visual é lindo. Por conta dessa escolha visual, Astro Knight lembra demais outro Metroidvania de 1 bit de cor, o Gato Roboto, da Doink Soft, publicado pela Devolver Digital. O jogador está no papel de um pequeno astronauta que voa em direção ao planeta Nepleia, para uma missão de reconhecimento. Alguns anos antes, uma entidade telepática foi descoberta no núcleo do planeta e seu poder desconhecido foi crescendo até que os cientistas que estudavam perderam o controle sobre ela, obrigando a todos os habitantes de Nepleia a fugir do seu planeta natal. Aí vem aquela parte em que você perde o controle, sua nave cai e você tem que começar a se virar sozinho, mas os detalhes da história eu vou deixar para vocês. Você vai precisar explorar Nepleia usando comandos comuns a jogos do gênero, tipo pulo, tiro, um jetpack com duração de voo limitada e um mecanismo de dash. Todos esses power-ups são abastecidos por módulos que podem receber upgrades durante a exploração. O mapa de Nepleia é bem construído, com várias interligações entre áreas, locais secretos e portas misteriosas, teleportes e fast travel e save points. Todos elementos que são essenciais para compor um bom Metroidvania. Existem salas com puzzles que liberam acesso a novas áreas, desafios de habilidade onde você precisa usar combinações de seus módulos de dash e jetpack para vencer telas cheias de serras, paredes de espinhos e abismos, sempre com uma boa recompensa no final. O sistema de upgrade é baseado nas almas recolhidas dos inimigos derrotados, uma herança bem-vinda aos jogos estilo Dark Souls, que já foi bem aproveitado em outros Metroidvanias como Blasphemous e Dead Cells. Se você morrer, perde todas as almas acumuladas e precisa revisitar o local da sua derrota para recuperar elas. Isso adiciona uma camada especial de tensão ao jogo,
quando você está lotado de almas numa parte difícil e com pouca vida. Mas se você é fã de Dark Souls ou Elden Ring, vai tirar isso de letra. Assim como nos jogos Souls, os inimigos não dão respawn, mesmo que você volte telas. Mas se você salvar o jogo, todos eles retornam em todos os mapas. E você pode usar isso a seu favor, encontrando uma boa área para fazer farm de Souls perto de um save. E vai por mim, isso ajuda muito. A última herança de Souls é a fumaça que avisa da presença de um boss battle. Se você chegar numa tela que tem essa fumacinha branca, saiba que você vai encontrar problema ali. Mas os chefes em Astral Knight são mais bonitos que desafiadores. Eu venci vários na primeira tentativa, que não é muito comum em jogos desse gênero. Apesar de criativos e com padrões desafiadores, eles recebem bastante dano, principalmente se você investiu cedo no upgrade de dano da sua arma. A única coisa que me incomodou realmente durante o jogo foi a ausência total e absoluta de trilha sonora. A música das cutscenes é boa e casa bem com o jogo, mas acaba por aí. Durante a exploração, tudo que você vai ouvir são os sons do ambiente, algumas gotas, um pouco de eco, mas nenhuma música. O estilo do jogo pede muito uma trilha sonora, e não está presente aqui, o que é uma pena. Tem mais uma coisa. Cenário na água, com oxigênio limitado, precisando pegar ar nas bolhas que saem de conchinhas no chão. Por favor, né, Doom Game? A gente já passou por isso em Sonic e, sinceramente, eu não conheço ninguém que gosta. Ainda bem que dura pouco esse pedaço. Então é isso, galera. Termino aqui essa análise e recomendo demais o Astral Knight. Ele entrega muito bem o que promete, sendo um Metroidvania com um visual muito agradável, controles precisos, game design caprichado e a diversão na medida para quem curte esse gênero. Até a próxima, e se você chegou até aqui, curte, comente nosso vídeo, compartilhe com os amigos e volte para checar os próximos vídeos que vão aparecer aqui em breve. Abraço para todo mundo e fui!